Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao segundo bimestre e trabalharemos a reforma religiosa ou reforma protestante, como também é conhecida. Então, de início, pessoal, eu vou trabalhar com vocês o contexto histórico daquela época e as causas, né, que culminaram aí nessa reforma, né, da Igreja Católica, tá bom? Então, durante a Idade Média, vocês viram que a Igreja Cristã ela se firmou como a instituição mais rica da Europa. Ela era muito rica, né, e detentora de vastas áreas, o que despertava a cobiça de boa parte da nobreza. Então, gente, com o tempo, a igreja ela foi se afastando do cristianismo primitivo, do evangelho, e apoiando-se numa estrutura opulenta, né, voltada aí à riqueza, certo? E cheia de vícios. Então, a primeira quebra, né, da hegemonia da Igreja Católica aconteceu, né, com o cisma do Oriente, momento em que a igreja ela se dividiu, né, em duas, certo? Em Igreja Católica Apostólica Romana, que ficou em Roma, e Igreja Ortodoxa, né, que ficou lá no Oriente, na antiga Constantinopla, certo? Então, a igreja ela sempre teve esse domínio aí sobre as pessoas, principalmente na Idade Média, pois o mundo era teocêntrico, ou seja, Deus era o centro do universo, e a religião tem um papel ideológico muito importante. Além disso, pessoal, as ideias humanistas do Renascimento surgiram como resposta a uma situação constrangedora em relação à igreja nesse período, né? Pois houve ali a ânsia por liberdade, né, que resultou em questionamentos sobre os dogmas da Igreja Católica, e o poder do Papa, né, como vocês sabem, ultrapassava os limites territoriais dos estados nacionais. Vocês viram anteriormente, quando a gente falou um pouco sobre a Idade Média, que a igreja ela comandava praticamente tudo, né? Afinal, ela era muito rica naquela época, certo? Então ela tinha um poder basicamente universal, certo? E vai ser nesse contexto, pessoal, que a burguesia ela vai se ascender enquanto classe social e econômica. Lembrando, gente, que a burguesia era um grupo muito importante, né, formado por grandes comerciantes, mercadores, proprietários de empresas manufatureiras, etc. Então, entretanto, a igreja ela passou a criticar essa nova classe, né, pois ela, segundo a igreja, queria aumentar seus ganhos, suas fortunas e ganhar prestígio a partir de meios ilícitos, né? Pois a igreja ela passou a criticar, por exemplo, o empréstimo de dinheiro a juros altos, que era mais conhecido como usura, e também passou a criticar as práticas mercantis que eram financiadas pelos reis, tá bom? Então, pessoal, tudo isso aí afetou os interesses da burguesia, que queria, né, mais liberdade econômica. Além disso, gente, na Baixa Idade Média não havia um clima favorável à igreja, né, pois houve ali a peste negra, que matou aproximadamente 45 milhões de pessoas na Europa, certo? E com isso, né, vários membros do clero ficaram atordoados e inertes diante dessa situação. Diante disso, a igreja ela começou a enfrentar uma crise de valores morais e espirituais, certo? Então, gente, além disso, podemos dizer que a reforma religiosa ela foi resultante de um processo que, inicialmente, levantou questionamentos acerca de comportamento do alto clero e de algumas atitudes da Igreja Católica, como a cobrança de indulgências e a venda de relíquias que veremos posteriormente. Então, pessoal, falando um pouquinho mais sobre essa crise na Igreja Católica, podemos dizer que ela sofreu muito com isso devido a críticas pelo luxo excessivo, né? Além disso, existia a prática, né, do nepotismo, isto é, a destinação de cargos eclesiásticos aparentes, pois parte do clero vivia ostentando riquezas enquanto a população vivia na pobreza, né? Só tinha um mínimo ali para sobreviver. Então, para ampliar o seu poder econômico, gente, a igreja vendia os cargos, né, tipo de padre, de bispo, de monge, tá bom? Para as pessoas que poderiam comprá-los, sem exigir que os interessados estivessem ligados aos princípios ou aos fundamentos do cristianismo. Então, diante disso,
Os críticos da igreja acusavam que muitos bispos nunca haviam pisado em seus bispados, mas cobravam dízimo e impostos, além de receber as rendas das indulgências, certo? Além disso, pessoal, os papas e seus funcionários, que deviam servir como guias espirituais, né, para seus seguidores, estavam mais preocupados com questões políticas do que em cumprir os seus atributos ou funções, né? Então, eles até monitoravam e fiscalizavam, é, ou melhor, e autorizavam, né, a escolha de príncipes e reis, pois o foco espiritual aí já não era mais prioridade para o clero, tá certo? Então, pessoal, em 1517, o Papa Leão X decidiu erguer a Basílica de São Pedro e cobrar as despesas utilizando a venda de indulgências. Então, pessoal, quando a gente fala em indulgências, a gente está se referindo ao perdão, aos cargos eclesiásticos e objetos sagrados. Então, podemos dizer que essas indulgências consistiam em um mecanismo pelo qual o Papa dava ao crente, com um documento, graça e perdão de seus pecados, e em troca, o católico pagava uma quantia em dinheiro. Essas práticas causaram descontentamento entre os cristãos, incluindo os humanistas e numerosos membros do clero. Tá certo, gente? Então, pessoal, ao falarmos sobre essas indulgências, pessoal, vale destacar também a venda de objetos, né, entre aspas, aí, sagrados, certo? No qual a igreja vendia para arrecadar dinheiro. E também acontecia muito, gente, dos servos, camponeses e artesãos pagarem para ficar próximo ou tocar no prego ou em lascas de madeira da cruz de Jesus Cristo. Para você ver, viu? Além disso, os servos, né, eles eram enganados, né, a ponto de pagar, né, para tocar também no manto sagrado de Jesus. E esses atos, pessoal, não aconteceram de forma isolada em um país, né, na Itália. Aconteceram em praticamente toda a Europa, certo? Então, pessoal, vai ser em cima dessa cobrança de indulgências e da venda de relíquias que algumas pessoas vão começar a se destacar na luta aí pela reforma da Igreja Católica, né? Então, a primeira pessoa a se destacar vai ser o monge Martinho Lutero, né? Que ele vai dar início aí à reforma protestante ou à reforma religiosa. Protestante porque está se referindo a grupos cristãos que se separaram da Igreja Católica durante essa reforma, tá certo? Então, pessoal, Martinho Lutero ele vai começar a questionar as ações da Igreja Católica e, com base na ideia de que somente a fé em Deus assegurava a graça divina e a salvação individual, Lutero rejeitou o poder do Papa e a ideia de que o perdão poderia ser comprado, né? Para tomar pública sua oposição, ele fixou em 1517, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses contra a Igreja Católica. Algumas das regras que fundamentavam essas teses eram: a salvação aconteceria apenas devido à fé e não ao desempenho das obras ou pela compra de indulgências. Cada pessoa podia interpretar a Bíblia livremente. A única fonte de verdade era a Bíblia. O batismo e a Eucaristia eram os verdadeiros sacramentos. E o papado não era uma instituição criada por Jesus Cristo. Não era necessário adorar a Virgem ou aos santos e o purgatório não existia. Segundo a igreja, né, o purgatório era o local onde ficavam as almas, né, dos pecadores, né? Essas almas aí precisavam então serem purificadas antes de irem para o céu, né? E algumas vezes, pessoal, a igreja ela utilizava a seguinte frase, né? Assim que a moeda no cofre cai, a sua alma do purgatório sai. Então, ela enganava muitas pessoas para lucrar em cima disso, né? As pessoas naquela época não tinham nenhuma instrução, não tinham nenhum estudo e eram facilmente enganadas, tá bom? Mas graças a Deus surgiu esse monge aí, né, para livrar as pessoas dessa exploração, tá bom? Então, em suas 95 teses, Lutero defendeu a fé cristã como elemento essencial da religião e, portanto, se opôs ao modo como a Igreja Católica conduzia o pensamento e as ações durante a Idade Média. Então, pessoal, vai ser a partir desse momento, né, como a Igreja ela não aceitou essa reforma, Lutero vai criar a própria Igreja.
Por isso, hoje temos as igrejas evangélicas. Então, as igrejas evangélicas, elas surgem aí após a reforma de Lutero, tá certo? Então, gente, dando continuidade, podemos dizer que o Papa Leão X tentou convencer Lutero a retirar as suas 95 teses, mas ele não as retirou, e por isso foi banido e seus escritos foram censurados, certo? Então, o imperador católico, Carlos V, do Sacro Império Romano Germânico, convocou uma assembleia para que Lutero pudesse se retratar, mas ele não quis, o que levou a assembleia, a considerá-lo como herege. Vocês lembram que toda pessoa que confrontava a igreja era considerada uma herege, certo? E por isso deveria ser punida e excomungada, certo? Então, Lutero foi condenado, porém ele conseguiu fugir, para a Saxônia. E com a ajuda de um teólogo, Lutero ele conseguiu escrever vários panfletos e lançou em 1530 os fundamentos da doutrina luterana, que ficaram conhecidos por Confissão de Augsburgo. E foi nesse período, pessoal, que Lutero, enquanto esteve ali exilado, ele conseguiu traduzir a Bíblia de originais em hebraico e grego para a língua alemã. E posteriormente, do alemão, ela foi traduzida para outras línguas, para que as pessoas pudessem, ter acesso e dessa forma também tivesse, uma livre interpretação, certo? Pois ele acreditava que a única fonte de verdade era a Bíblia e, portanto, todo mundo deveria ter acesso. Ele falou isso porque até então, gente, só quem tinha acesso aos escritos era o clero, tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto e fala um pouquinho mais sobre a expansão da reforma religiosa, tá bom? Então, boa atividade e até a próxima. Tchau.